Cheirinho de ozônio. Olá pessoal, eu sou André e esse é o Retrociência. Nesse segundo vídeo a gente vai ver todos os cálculos da bobina e alguns detalhes de construção do projeto. Vem comigo! Esse é o esquema simplificado da bobina, mostrando só os componentes principais, para a gente focar só no que é importante aí para os cálculos. Então vamos começar pelo transformador de alta tensão. Esse transformador ele tem uma saída de 10 kV por 30 mA. Valores nominais aí do transformador. A gente mediu o fator de potência, utilizou um medidor para fazer isso, vou mostrar no vídeo daqui a pouco. E a potência aparente então pode ser calculada simplesmente multiplicando a tensão vezes a corrente, isso vai dar 300 VA, que é a potência do nosso transformador, a potência aparente. A potência em watts, a potência real, a gente tem que multiplicar pelo fator de potência. Então a gente vai ter que a potência real é a potência aparente vezes o fator de potência, o que vai dar 84 watts, que é a potência real do nosso transformador. Em seguida, com esses valores, a gente pode estimar o comprimento dos arcos gerados, o comprimento da centelha, né? O comprimento máximo da centelha. Então, existe essa fórmula aqui, que você pode encontrá-la na internet, 4,32 vezes raiz da potência real. E no nosso caso, o valor estimado vai estar em torno de 40 centímetros, ou seja, o valor máximo aí o comprimento máximo das centelhas que a gente pode gerar. A impedância de saída do transformador, que é um valor importante, ele é facilmente calculado, né? 10 kV dividido por 30 mA, V sobre I, você vai ter 334 kΩ. Essa é a impedância de saída do transformador. Bom, agora a gente pode começar a calcular o banco de capacitores. Para calcular o banco de capacitores, a gente iguala a reatância capacitiva desse banco com a impedância de saída do transformador, para que esse capacitor seja ideal para esse transformador. Assim, a gente pode isolar o valor de C na fórmula da reatância capacitiva e calcular o valor de C com base na impedância de 334K. Isso vai dar 8 nanofarad. Tá? Então esse é o valor do capacitor que a gente precisa. Precisamos também saber a tensão máxima, né, suportada aí por esse capacitor, que vai ser a tensão nominal vezes raiz de 2 para encontrar a tensão de pico. Então isso vai dar 14 kV. Na prática a gente vai utilizar 20 kV para dar uma boa folga aí, aumentando a vida útil aí dos capacitores. Então, para um capacitor desse, né, você teria que ter um capacitor de 8 nanofarads, 20 kV. O melhor a fazer então é utilizar um arranjo, uma associação chamada de MMC, Multi-Mini Capacitor. Simplesmente é uma associação de capacitores para equivaler a esse capacitor que a gente calculou. Foi feito aqui com 40 capacitores de 22 nano. Tá? Essa associação aqui vai dar para a gente 8,8 nanofarads de 20 kV. Um pouquinho diferente do valor calculado, mas isso não vai ter problema nenhum, conforme a gente vai ver mais para frente aí nos cálculos. Seguida, a bobina secundária. A bobina secundária ela foi enrolada em cima de um tubo de PVC de 3 polegadas. Tá? Então o diâmetro do tubo é de 3 polegadas. Para encontrar o comprimento ou a altura do enrolamento aqui, a gente utiliza uma fórmula, ou uma relação, melhor dizendo, chamada aspect ratio. Tá? Então, esse aspect ratio nada mais é do que a relação entre a altura e o diâmetro da forma da bobina. Para essa bobina que a gente está construindo, o ideal é que essa relação seja entre 5 e 6. Eu utilizei 5,5 para 1. Isso aqui você vai ter que pesquisar, no caso que você for montar uma bobina diferente, tá? Porque são valores empíricos, você encontra na internet, em sites
de projetos de bobina, uma tabela, ou algumas tabelas, até com valores um pouco diferentes, onde você tenha, para cada tamanho de bobina, o aspect ratio ideal. Tá? Então no nosso caso é 5.5 para 1, para uma bobina maior a relação passa a ser 4 para 1, 3,5 para 1, enfim. No nosso caso, utilizando 3 polegadas, 5.5 vezes 3, a gente vai ter 16.5 polegadas aí para o enrolamento. Deixando uma folga em ambas as extremidades aí, de um pouco mais de 1 polegada, a gente tem aí o esquema da bobina secundária. A gente está usando em polegadas, porque os valores em polegadas, porque a maioria das fórmulas que a gente vai utilizar, você entra com os valores em polegadas, ok? Mas eu coloquei os valores em milímetros aqui entre parênteses. O número de espiras dessa bobina, então, pode ser calculado. A gente vai usar o fio AWG28, que também é um valor recomendado para esse tamanho de bobina, para essa potência que a gente está construindo. Também é um valor que você deveria pesquisar na internet para o tamanho de bobina que você está construindo, tá? No nosso caso, recomendado aí entre 27 e 29. E basta então você, para saber a quantidade de espiras, você divide o comprimento, né, do enrolamento, a altura do enrolamento, aqui já está em milímetros, pelo diâmetro do fio. Isso vai dar 1197 espiras. Você não vai certamente conseguir enrolar 1197, tá? Porque isso aqui é considerando que as espiras estão muito juntinhas. E na prática é bem difícil de conseguir isso. Acho que eu consegui umas 1100 espiras, se eu não me engano, tá? Mas, conforme eu falei também, isso não tem muito problema ter essa pequena tolerância aí, tanto no banco de capacitores quanto na bobina secundária. É importante você ter o cálculo da quantidade de fio necessária, porque você vai precisar comprar o fio, e esse fio, normalmente o fio esmaltado é vendido a quilo, né, ou em gramas, 500 gramas e tal. Então você primeiro calcula o comprimento do fio, multiplica então a quantidade de espiras vezes π vezes o diâmetro, e aí você vai ter 286 metros no meu caso. Pegando esse comprimento, 286 metros, multiplicando pelo peso do fio por metro, tá? Então, para o fio 28, a gente tem, através de uma de tabelas, que você pode consultar fácil aí na internet também, 0,731 gramas por metro. Basta multiplicar então que você vai ter o peso total, 210 gramas. Claro que você vai comprar, né, 300 gramas aí, ou até mais, para você ter uma margem de folga aí, sabendo que, né, é sempre melhor sobrar do que faltar. Bom, a indutância da bobina agora pode ser calculada através dessa fórmula, tá? Você vai entrar aqui com os valores em polegadas e a resposta vai ser dada em microhenries. Então os valores são a quantidade de espiras, o raio vai ser simplesmente o diâmetro sobre 2, a bobina helicoidal, não tem sem sobreposição no enrolamento, né? Aqui é o raio novamente, aqui é a altura, e fazendo os cálculos, você vai ter 18 milihenries, tá? Essa é a indutância da nossa bobina secundária. A bobina secundária, ela tem uma capacitância própria, tá? Apesar de ser uma bobina, ela tem uma capacitância que você vai aplicar essa fórmula aqui para encontrar a capacitância, que é chamada self-capacitância, né? A capacitância própria da bobina. Jogando aqui os valores também que a gente já tem, só vendo aqui que o L aqui dessa fórmula corresponde ao nosso H, porque na fórmula original que você... vou até deixar na descrição do vídeo aqui os locais onde você pode encontrar todas essas fórmulas, tá? Então, jogando aqui na fórmula, você vai encontrar uma capacitância para a minha bobina de 6.3 picofarads. Então a gente vai ficar com esse valor guardado aí, porque a gente vai somar essa capacitância futuramente à capacitância do toroide, ok? Então, resumo dos dados do secundário. Um enrolamento com altura de 419 mm, 76 mm de diâmetro, tubo de 3 polegadas,
esse aspect ratio aqui, 5.5 para 1, 1197 espiras, 18 mA de indutância e 6.3 pF de capacitância. Vamos partir agora para o toroide, né, que fica lá no topo da bobina. Esse toroide foi feito, no meu caso, né, com duto de aquecedor a gás, né? Então, medindo as dimensões dele, como ele ficou construído, ficou com 307 milímetros de diâmetro externo, né, do toroide, e o tubo tem um diâmetro de 3,7 polegadas ou 94 milímetros. Para calcular a capacitância do toroide, a gente usa essa fórmula aqui, tá? Onde você coloca o D2 e o D1, que são esses diâmetros que eu acabei de comentar, e você vai ter um valor de 13,5 pF, tá? Capacitância do toroide. Agora a gente vai calcular um dos principais valores aí da bobina, que é a frequência de ressonância. Utilizando a fórmula aí de frequência baseada em um circuito LC, nós temos o valor de L, né, do secundário, 18 mA, e a capacitância também do secundário, que é composta da capacitância da própria bobina mais a capacitância do toroide. Somando as duas, 19,8 pF. Jogando os dois valores na fórmula, a gente obtém 266 kHz, que vai ser a frequência do secundário, que vai corresponder à frequência de ressonância da bobina que a gente está construindo. Bom, agora a gente já pode calcular a bobina primária. Essa é o que vai dar mais trabalho, porque a gente vai precisar fazer com que ela seja regulável, ela vai precisar ser ajustada. Na prática, né, os valores que teoricamente a gente está calculando aqui, na prática a gente vai permitir um ajuste, tá? Dada a tolerância dos componentes, dado o fato de a gente estar usando capacitor de 8.8 nano, o enrolamento não ter sido feito com X voltas, tudo isso a gente precisa ter um ajuste aí para permitir que a bobina entre em ressonância, tá? Bom, repetindo então agora a fórmula de frequência para um LC, só que agora eu vou tentar encontrar o valor de L, tá? Então eu isolei o L e agora eu vou colocar na fórmula o capacitor do primário, que é 8 nanofarads, tá? Foi calculado, estou utilizando os valores calculados, e a frequência também calculada. Ou seja, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo com que a frequência da bobina primária, do LC primário, corresponda à mesma frequência do LC secundário. Por isso que está se utilizando essa frequência aqui agora no cálculo da bobina primária, a mesma frequência, tá? Fixando o valor do capacitor do primário, quem sobra? Sobra o indutor, né, do primário, a indutância do primário, que vai ser calculada a partir da fórmula e vai dar 45 microhenries, tá? Então essa é a indutância que a gente precisa no primário. Para construir uma bobina com essa indutância, você tem basicamente três tipos de bobina, tá? Você pode fazer uma bobina flat, uma bobina helicoidal ou uma bobina cônica. Eu optei por fazer a bobina cônica, que na verdade é a que dá mais trabalho para calcular, porque você precisa calcular tanto a parte flat quanto a parte helicoidal, mas eu acho que é a que fica mais bonita, enfim, né? Eu quis fazer desse jeito. Bom, como a bobina primária, a bobina secundária, ela fica aqui no meio, então esse diâmetro da bobina primária, ele tem que comportar o tubo de PVC de 3 polegadas, então eu deixei aqui um diâmetro de 5 polegadas, suficiente para a bobina primária ficar em torno da secundária, tá? Então por isso que esse diâmetro aqui é de 5 polegadas. Não sabia, claro, antes quantas espiras iam dar, então aqui já tem 15, mas é porque 15 vai ser o valor mesmo que vai ser calculado, mas para início de cálculo você só precisa ter o ângulo que você vai querer colocar o cone e o diâmetro interno.
Você precisa também do espaçamento entre as espiras, alguns valores aí, mas você não precisa saber de antemão obviamente, quantas espiras vão ter e qual vai ser o diâmetro total dessa bobina. Porque agora é que a gente vai fazer o cálculo do total de espiras. Então, quais são os dados para a gente fazer esse cálculo de quantas espiras se precisa no primário para dar essa indutância aqui? Então, resumindo aí, o diâmetro interno, tá? O DI, 5 polegadas, o diâmetro do fio que a gente vai utilizar, então eu vou utilizar fio de 3 milímetros, tá? 3 milímetros quadrados, que é, no caso, tem muita gente que utiliza tubo de cobre, né? Eu optei por usar fio de instalação elétrica, fio rígido, tá? Não fio flexível, fio rígido. E passando para polegadas, dá 0,077 polegadas, os passamentos 0,24 entre as espiras, isso aqui dá 6 milímetros, e o ângulo 20 graus e a frequência 266 kHz. Eu utilizei o InTesla, tá? Eu utilizei um programa que você pode ajustar a quantidade de espiras para que desse o valor de 45 microhenries, tá? Então foi assim que eu fiz. Eu peguei lá o InTesla, vou deixar também o download aí na descrição. Peguei um InTesla, coloquei essas informações aqui para um cálculo de uma bobina cônica e fui ajustando a quantidade de espiras até que a indutância desse 45 microhenries. Então, é isso que está aqui. O valor de N, tá? Total de espiras, foi ajustado para que a indutância da bobina desse 45 microhenries. Qual o valor de N que o InTesla me deu? 13,6. Você não vai fazer a bobina com esse valor de espiras. Você vai colocar mais para permitir ajuste, tá? Então, você precisa ter uma noção, né, de quantas espiras você vai precisar. Então, 15 espiras é o que eu vou utilizar realmente na prática. Bom, eu fiz todos os cálculos, né, pensando, né, confio no programa, né, ou não, né? Aí o que eu peguei? Eu fiz todos os cálculos para ver se a indutância batia. Então eu peguei o 13,6, coloquei na fórmula para o cálculo de uma bobina helicoidal, se a bobina fosse helicoidal, coloquei os valores, né, você tem que calcular um raio médio aqui no caso da helicoidal. E isso me deu 17,6 microhenries, mas isso é se a bobina fosse helicoidal, tá? Segura aí que você vai entender daqui a pouco. No meu caso foi a cônica. Depois você faz o que? Item 2 aqui que eu chamei, no caso se a bobina fosse flat. Também joguei todos os valores, o 13,6 vai aparecer aqui, todos aqueles valores lá que eu descrevi antes, e encontrei 47,4 microhenries. Se a bobina fosse flat, mas como minha bobina é cônica, para o caso da bobina cônica, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o L1 e o L2 que eu achei anteriormente, que foram calculados anteriormente, ou seja, o 17,6 e o 47,4, e fazer a composição das duas, tá? Considerando o ângulo, que agora como é cônica você considera o ângulo. Então fazendo essa conta aqui, achando agora sim o L, quanto é que deu? 45 microhenries, ótimo, né? Ou seja, exatamente como o InTesla calculou, ou seja, eu forcei lá no InTesla para que desse uma indutância de 45 microhenries, ele me mostrou 13,6, tá? Você não precisa fazer todas essas contas, você pode simplesmente usar o InTesla, ou o JavaTC, ou Tesla Mapper, tem vários programas aí na internet que pode fazer todos esses cálculos para você. Mas, para quem quiser se aventurar aí nos cálculos, então eu estou mostrando aí como é que você pode fazer. Agora, o que acontece? Como eu falei, a gente não vai usar o 13,6 para permitir ajuste, porque ajuste para menos é fácil.
Lá na bobina a gente pode diminuir o enrolamento. Para mais é que é complicado, né? Se você tiver que diminuir a frequência de ressonância aumentando a quantidade de espiras, você, como, né, botar mais fio? Vai soldar fio? Fica esquisito, né? Então você já projeta ela para uma quantidade maior de espiras para, se tiver que abaixar a frequência de ressonância, você poder abaixar, tá? Então, o que eu fiz? Eu refiz todos esses cálculos anteriores aí que vocês viram, eu refiz ele para n igual a 15. Tudo anterior estava para n igual a 13,6, tá? Então refiz tudo para n igual a 15 e encontrei esses valores aqui de L1 e L2, jogando naquela fórmula que tem o seno do ângulo e o cosseno do ângulo, 55,5 microhenries. Claro, se agora você tem 15 espiras, a indutância vai dar maior. Colocando a nova indutância e o valor da capacitância aqui na fórmula, a gente vai ter uma frequência mínima de operação aí da bobina, que é 239 kHz. Resumindo aqui, tá? Para n igual a 15 é 239 kHz, para n igual a 13,6 266 kHz, e para qualquer valor de n menor, né, do que isso tem como ajustar na bobina, é fácil, basta você fazer o tap lá da bobina, não expira menos espiras, tá? Você vai ter uma frequência maior do que 266 kHz. Então isso vai permitir uma boa margem de ajuste na hora de fazer a sintonia na bobina, que a gente vai ver no próximo vídeo. Assim como a gente fez para a bobina secundária, aqui na primária também a gente pode calcular ou estimar, né, a quantidade de fio que vai ser utilizada através dessa fórmula aqui, tá? Onde utiliza lá todos os valores que a gente já tem, calculando o raio médio dessa bobina, calculando o comprimento do fio, e aí você vai ter aqui 11,3 metros no meu caso. Claro que da mesma maneira você vai utilizar mais fio, 13 metros aí, por exemplo. Você também pode ter uma estimativa do diâmetro da forma, você pode encontrar esse diâmetro, no meu caso aqui deu 354 milímetros, cerca de 35 centímetros, que até vou ter uma observação aqui, na realidade o valor será menor, porque essa fórmula, ela desconsidera o fato de quando você tem as espiras, se você tem, por exemplo, 5 espiras, na verdade você só tem 4 espaços entre as espiras. Então, no final das contas, você vai ter um pouco menos do que isso, tá? No caso de 15 espiras, por exemplo, você vai ter 14 espaços entre elas, que ficou assim. Finalizando, então, eu vou deixar aqui, dar um bônus aí para além dos cálculos, projeto da base, onde fica montada a bobina primária, 35 centímetros de lado, os suportes da bobina colocados aqui, eu utilizei 8 suportes, e o espaço aqui de 3 polegadas onde fica a bobina secundária, e os suportes começam aqui em um diâmetro interno de 5 polegadas, como a gente viu anteriormente. Então o suporte tá um pouquinho, o suporte fica um pouquinho depois por causa do furo onde onde começa o enrolamento. Aqui também eu coloquei todas as medidas de cada suporte, são 8 suportes, e todas as medidas estão aqui, 12,5, os furos aqui para fixar na base de madeira, e são 15 furos aqui, onde vai passar as 15 espiras. Cada furo desse tem uma entradinha aqui para você colocar, para você encaixar a bobina, porque se você fizer os furos e for querer enrolar, isso dá um trabalho absurdo, tá? Então o melhor é você poder encaixar por cima a bobina, tá? Do que você ficar como se estivesse costurando, né? Aí vai dar um trabalho louco, tá? Então é melhor você encaixando por cima. Então é isso. Todos os cálculos estão aí, né, como base para você montar a sua própria bobina, ok? Na próxima semana, não perca a montagem da bobina. Até lá!